Todo mundo sabe que vendas são o oxigênio das empresas. Porém, o que vai acontecer no futuro? Vendedores têm algum receio de estarem em risco por causa do e-commerce se fortalecendo e se consolidando e vai se consolidar. E com todas as maneiras de vendas online, será que elas substituem ou não o ser humano? Nesse vídeo eu vou te dar boas novas, porém não é para todos os vendedores, ok? E também vou dar 3 dicas práticas de como ser o profissional do futuro que não pode ser substituído. Bom, assista até o final desse vídeo porque você vai sair deste vídeo um vendedor melhor do que o que você está sendo agora no começo do vídeo. Bom? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu sou treinador de vendedores, mas não é qualquer treinador de vendedores. Eu treino habilidades de vendas, eu treino habilidades de negociação. Por isso eu considero que um bom negociador, um bom vendedor, uma pessoa que se torna confiável, é imprescindível em qualquer momento da história humana. Pois bem, o tema do vídeo é: no futuro, vendedores terão emprego? E eu vou falar de um dado recente da consultoria McKinsey & Company, e ela diz que o futuro é promissor, mas não para todos, tá bom? Se você é um vendedor que está trabalhando num processo mecânico, um processo de capturar o lead que vem do marketing, então o marketing faz todo o trabalho dele, né, de divulgação, e aí passa os leads para você. O trabalho do vendedor é transformar lead, transformar nesse interessado em um cliente, ou seja, fazer essa jornada para converter. Mas se esse processo é muito mecânico para você, você pega o lead de um relatório, entra em contato, joga, faz follow-up, joga no sistema e converte ou não converte e continua, aí você tem um grande risco. Esse trabalho pode ser substituído por uma inteligência artificial, tá bom? Mas para quem tem habilidade emocional, para quem desenvolve essa inteligência emocional, o futuro é muito promissor, tá bom? Vou passar os dados aqui. Atividades que exigem criatividade e interpretação, daqui até 2030 terão um incremento de 11%. Ou seja, tem trabalho para hoje e vai ter 11% a mais de trabalho nos próximos anos, até 2030. Então é um excelente sinal. Não só você tem um trabalho neste momento, como vai cada vez mais sendo necessário esse tipo de habilidade, tá bom? Então, criatividade e interpretação, 11% a mais. E habilidades emocionais e a inteligência emocional, tão falado, né? Também liderança e autonomia terão um aumento de 47% até o 2030. De novo, eu quero dizer com isso que as pessoas precisam de inteligência emocional, de inteligência social, dessas habilidades sociais. Eu vou explicar o que se trata isso durante o vídeo, tá? E vão precisar muito mais daqui para frente. Até 2030, o estudo diz que quase 50% será mais necessário, terá um incremento de necessidade de quase 50% nos próximos anos. Então, é excelente notícia para vendedores, tá bom? Essa capacidade de entender o ser humano, de entender a carência que os compradores têm e precisam de um vendedor habilidoso, não só vai fazer você ser próspero, duro, como também feliz, né? Porque é um trabalho muito abençoado, é um trabalho muito gratificante você poder servir aos outros e os outros ficarem felizes com o seu trabalho. Vendas é isso. Quando eu faço uma venda e o cliente fica feliz, ele me agradece pessoalmente ou na intenção dele. E a gente sabe que fez um bom trabalho e a gente fica feliz. Tá? Então imagina poder juntar a felicidade, o prazer, né, essa recompensa com prosperidade. Se vão precisar cada vez mais do nosso trabalho, por que não desenvolvê-lo? Okay? E aí, grande questão, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue desenvolver essas habilidades? E aí aqui tem uma imagem que eu vou colocar aqui, que você consegue fazer esse trabalho quando você trabalha esses 3 pilares da sustentabilidade do vendedor, que são
hábitos, habilidades e competências. Vou explicar então cada um dos 3 pilares do vendedor de sucesso, ok? Primeiro, hábito. Hábito é a maneira frequente de se comportar. Se eu tenho hábitos, eu não tenho esforço para fazer o que eu faço. Se é um hábito, eu faço com facilidade. Tá? Se eu desenvolver hábitos de sucesso, então eu desenvolvo coisas que não me dá trabalho e me trazem sucesso. Ok? Então, hábito é isso, é o que eu faço todos os dias sem esforço. Habilidade. Habilidade é a qualidade do comportamento. Então, se eu tenho hábitos de sucesso, então eu tenho habilidades, que são essas qualidades do comportamento. Vamos lá, para vendas, tá? Vender é uma habilidade. Porém, pegar o lead, que vem do marketing, né? Passear com esse lead, com esse interessado, com esse cliente em potencial, passear com ele por toda a jornada de vendas, até que eu converta ele, mas de maneira consistente, de que eu cada vez mais consigo fechar vendas, cada vez menos eu tomo não, ou seja, eu presto atenção no cliente quando ele fala, eu pratico a escuta ativa, quando ele fala, eu realmente presto atenção nele e não nas minhas conversas internas, não nas minhas preocupações, não nos meus julgamentos. Ao prestar atenção no cliente, eu vou responder da melhor forma possível. Na verdade, o que acontece é muito simples. Se eu realmente presto atenção no cliente, e portanto recomendo que todo mundo faça isso, desenvolva essa habilidade de escuta ativa, se eu ouço direito, eu não preciso fazer mais nada. Ele está me passando todas as dores, todas as necessidades, todos os anseios, todos os desejos dele, enquanto ele está falando isso. Se eu tenho habilidade técnica em relação ao produto, ao serviço que eu vendo, eu só vou dizer para ele se sim, o meu produto atende às suas expectativas, não atende, ou eu tenho um produto perfeito para você se a gente fizer os determinados ajustes, e aí pode ser em relação a valor, pode ser em relação a complementos e o que for aí no contexto do que você vende, tá bom? Então, essa habilidade, aí sim é uma habilidade de vendas, né? E não um comportamento natural, como eu falei, mecânico, que eu nem dou bola direito, tá? Então, hábito é o que eu faço todo dia e habilidade é o que eu faço com maestria. Tá bom, isso ainda não é suficiente. A gente tem que complementar aqui com a competência. Tá? A competência, então, a gente vai somar a habilidade com conhecimento e com atitude. Tá bom? Ou seja, competência é a mobilização dos recursos todos que eu tenho para solucionar problemas. Tá? O cliente vem até mim com uma necessidade, então eu vou usar a habilidade de me conectar com ele, né? A habilidade de eu escutar para passar a melhor solução, junto com o conhecimento prévio que eu tenho. Esse conhecimento não é específico do que eu estou vendendo, né? Mas todo o conhecimento que eu trago, toda a bagagem que eu trago na minha vida para atender pessoas que, por exemplo, não estão falando alguma coisa diferente, tem valores diferentes dos meus, tem crenças diferentes das minhas. Pode ter crença, valor, mas tem necessidade. E eu estou aqui para suprir a necessidade do cliente. Okay? Vocês também. Então, esse conhecimento, ele é técnico, ele é baseado no que eu vendo, tenho que conhecer muito o que eu vendo, isso é óbvio, apesar de não ser comum. E esse conhecimento mais a habilidade são quase perfeitos. O que falta é a minha atitude. Atitude pode ser proatividade, pode ser a atitude de prospectar, mesmo que eu continue tomando não, né? Me conectar com o cliente, mesmo que às vezes parece que eu sofro algum tipo de rejeição. A rejeição pode ser da parte dele, não tem nada a ver comigo. Se eu estou fazendo o meu trabalho sempre, e se o cliente me rejeita, ou diz não, ou recusa, faz objeções, eu vou entender que ele está com um problema, né? E que se eu entender é uma objeção, ele tem um problema, então eu sou a solução, eu vou em frente.
Se eu entendo que eu sofri uma rejeição por parte do cliente e eu estou fazendo o meu melhor, então eu posso falar assim, pode ser que ele não esteja no melhor dia, eu dei azar, eu liguei justamente no dia que ele está bravo com outra coisa, não comigo, porque eu estou dando o meu melhor. Okay? Então, conhecimento, habilidade e atitude são esses três pilares da sustentabilidade. O que eu quero dizer com sustentabilidade? À medida que você vai trabalhando, vai se entregando ao processo, vai se encantando com vendas, porque você vê que realmente você trabalha e ganha para satisfazer as pessoas, né? Você começa a trabalhar a sua consistência e isso é a sustentabilidade. Você trabalha, é consistente e ganha por isso. Aí você trabalha mais, mas com menos esforço, porque as pessoas começam a te indicar, porque você é confiável, e aí você tem a consistência com a competência, com a habilidade e vai fazendo esse trio. E isso vai trazendo resultados cada vez mais consistentes para você. E a consistência faz você ter mais retorno e acreditar que esse realmente é o caminho que você faz correto, e isso deixa você menos doente, sabe? Tem muito vendedor que dá turnover nas empresas, ou seja, vendedor que depois de um ano ou até menos desiste do que faz, sai da empresa para procurar outro tipo de trabalho e fica doente mesmo, né? No dia 31, depois de batalhar pela meta, a pessoa está super saturada, se esforçou ao máximo, precisa de 5, 7, 10 dias de descanso para começar a prospectar. Como que a gente sabe disso? Não é porque ficou de cama doente, é porque não consegue converter venda. E olha, não consegue converter venda nos melhores dias do mês. Dia 5, todo mundo recebe e você vai conseguir fazer venda no dia 31, dia 30, dia 25. Pensa bem, né? Se você estivesse super bem no dia 1º, e aí você ia pegar as vendas melhores que quando a pessoa recebe, né? Assalariado, esse tipo de coisa assim. Então, isso é venda sustentável. Eu trabalho, sou feliz, entrego para o cliente o meu melhor, fico satisfeito com isso, ganho dinheiro e assim vai. Tá? Então, essa mecânica ela é muito boa. Tá? Sabedoria é o resultado desse desenvolvimento contínuo. Tá? O conhecimento é muito bom, mas o conhecimento sem prática ele é tóxico. Eu tenho certeza do que eu estou falando, mas na verdade não pratiquei. Eu não faço as prospecções necessárias para colocar o que eu acredito validado. Né? Conhecimento mais prática é igual a sabedoria. Tá? Então, quando você tem hábito, habilidade, competência, você começa a trabalhar a sua sabedoria. E a sua sabedoria, e não de um mestre em vendas, não a minha, né? Não do que você viu em algum vídeo, ou ouviu alguém falando, ou algum índice, ou alguma estatística disse, mas a sua sabedoria, aquilo que você adquiriu a partir da prática, que vem do hábito, junto com a habilidade, junto com a competência, vai te trazer os melhores resultados mês a mês, todo mês, no trimestre, no semestre, no ano. Okay? Então, quais são esses hábitos que eu tenho que ter? Né? Esses hábitos, ou seja, esse não esforço, esse comportamento que não me traz esforço, porque eu tenho todo dia, eu já faço para fazer o sucesso que eu necessito para ter essa triangulação do profissional de sucesso, vendedor de sucesso. Tá? Vamos falar sobre elas agora. Primeiro, criatividade. Criatividade, o que é em vendas? Como que eu estabeleço isso profissionalmente? Eu consigo entender isso em artes, na música, né, na ilustração, na pintura, mas o que é criatividade em vendas? É simplesmente conectar informações não lineares. Eu tenho uma informação, tenho outra informação, tenho outra informação. Isso pode vir de um livro, e eu não estou falando de livro de vendas, tá? Estou lendo um livro, eu achei muito legal. Estou lendo um livro agora sobre antropologia, né? E eu estou fazendo super conexões, super legais. Assim, eu nunca pensei por que o ser humano é teimoso, por que tem rejeição a vendas, por que tem medos que fazem a nossa cabeça focar mais em nós do que na minha necessidade. Isso atrapalha as vendas porque não há comunicação. Em vez de eu comunicar cliente com o vendedor com o cliente, cada um fica com a sua conversa interna e não desenvolve.
Tá? Então, comecei a ler livros sobre antropologia que explicam, né, a parte biológica de como o ser humano se desenvolveu. Ótimo, eu tenho esse repertório, né? E aí eu converso com um cliente, eu converso com a minha esposa, eu converso com um amigo e eu percebo esse tipo de reação. Tá? E eu vou fazer uma compra, eu vou no supermercado e eu percebo as minhas reações como comprador, né? Então, assim, à medida que eu tenho eu conecto essas informações que parecem não ser lineares, eu começo a construir ideias que me levam a produzir algo inédito. Bom, o que é inédito, entre aspas? Não quer dizer que nunca ninguém fez e eu tenho uma ideia original. Quer dizer que a combinação de várias coisas que eu observo, que eu estudo, que eu aprendo, me trazem algo que só eu consigo enxergar. Isso que eu falei que é sabedoria. E isso se torna algo inédito. Né? Então, a gente às vezes fala de modelagem, né? Copia um empreendedor de sucesso, né? Modela ele. Você fala assim, eu não vou imitar? Não vai, porque vai misturar o que você está observando, por mais que você tente imitar, com algo que só tem dentro de você. Bom, então criatividade é repertório. E quanto mais repertório, mais você consegue conectar essas coisas para ter a sua ideia original, né? Para ter essa capacidade de se adaptar a momentos que não são comuns para você. Bom, aonde que a criatividade é necessária em vendas? Olha, negociação, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente lida com pessoas que são totalmente diferentes de nós e você vai ter que negociar com elas. Só a criatividade que vai fazer você desenvolver essa capacidade de negociação. Tá? E aí, como que eu treino isso para ter hábitos de sucesso? Hábitos criativos para a negociação. Bom, vou dar um exemplo que acontece no dia a dia, espero que não muito com você, mas sempre acontece eventualmente, que são conversas tensas. Pode ser com família, pode ser com cônjuge, pode ser com pai, com mãe, com filhos, parentes, com amigos. Conversas tensas, tá? Vamos tirar daqui a conversa tensa com o prospect, com o interessado. Tá? Por quê? Porque se eu quiser treinar com esse prospect, com esse cliente, eu posso ficar nervoso e treinar habilidades profissionalmente, né, na hora ali, eu posso sair perdendo. Tá? Eu tenho que ter essas habilidades. Então a gente pode treinar em casa, tá? Treinar com amigos, treinar com familiares. Tá? O que eu quero dizer com treinar? Você vai observar como você se comporta. Tá? E você vai tentar sempre descobrir novas possibilidades para chegar em algum acordo. Tá? Se a gente está com alguma conversa tensa, é porque os dois pontos de vista não estão em concordância e alguém tem que ceder. Né? Não quer dizer que você tenha que ceder, porque aí você está treinando a sua capacidade de ceder. Né? Mas sempre abre a possibilidade, não para ter razão, mas para ser feliz. Né? O que eu quero dizer com isso? O acordo ele traz felicidade, né? Um acordo sincero que as duas partes ganham com isso. Então, pega essas conversas tensas e tenta sempre chegar nessa questão de como que eu chego a um acordo onde todo mundo fica feliz. Com certeza você vai ter que ceder, mas você pode treinar a sua habilidade de mostrar o seu ponto de vista como algo íntegro, como algo que faz sentido para a pessoa também entender que ela pode ceder. Como que a gente faz isso? Ampliando a nossa visão. Né? Deixa eu entender o ponto de vista desse meu amigo, da minha esposa, do meu marido, para entender por que ele está tão intransigente. Se fazendo esse exercício, você vai eventualmente falar assim: fala mais, eu não entendi o que você está querendo dizer. Fala de novo. E se for uma pessoa de confiança sua, você fala assim: repete de outra forma, por favor, que eu estou com dificuldade de verdade. Não é que eu não quero entender você, eu não estou entendendo. Se eu tivesse entendido, a gente já tinha chegado nesse acordo. Então treina isso, vai ser bom para a sua vida e vai ser excelente para vendas. Bom, outra habilidade que a gente tem que trabalhar para virar um hábito são as tais inteligências emocionais e sociais, tá bom? O que é isso? É reconhecer e avaliar emoções dos outros. Então, não deixa de ser um complemento
da primeira parte que eu acabei de falar, de como treinar a criatividade, né? Então, a hora que você reconhece e avalia as emoções dos outros, das outras pessoas, você começa a estabelecer empatia, né? A pessoa tem um ponto de vista diferente do meu, eu realmente quero entender isso, porque isso é benéfico para todas as partes, né? É, sei lá, vou dar um exemplo aqui. É, o meu filho quer sair com amigos que eu considero que são tóxicos para ele, né? É tão óbvio, essa molecada está se metendo com coisa que não presta, né? Isso é tão óbvio para mim, por que, que não é para o meu filho? Então ele vai dar o ponto de vista dele. Os amigos são legais, os amigos fazem ele se divertir, os amigos fazem ele se sentir pertencente a um grupo determinado, o ser humano adora pertencer, isso é uma das bases, né, da sociedade, pertencimento, a gente gosta de pertencer. E o vendedor que é rejeitado, ele sente que não está pertencendo, por isso causa tanta rejeição, e por isso que é importante ler bastante, né? Por isso que eu estou lendo um livro de antropologia, de biologia, para entender historicamente como isso acontece. É uma necessidade minha nesse momento? Não. É uma necessidade histórica? Está no meu DNA? Sim. Então, à medida que eu vou me concentrando e cada vez trazendo mais as partes novas do meu cérebro, né, o córtex cerebral, né, por exemplo, mais eu vou trabalhando a minha concentração no que eu quero e a partir daí eu começo a ter os melhores resultados. Eu posso é, lutar, né, contra esse cérebro instintivo que quer me trazer para a sobrevivência, para a segurança o tempo todo. E eu posso falar assim, não, deixa eu me arriscar um pouquinho, deixa eu ser um pouco vulnerável e querer entender um pouco como as outras pessoas enxergam as coisas que eu não consigo enxergar como elas. Tá? A partir do momento que você estabelece essa empatia, os resultados começam a ser promissores. Os resultados começam a ser de ganho múltiplo. Né? Eu entendo o que o outro quer, eu avalio isso de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, ele não pode pagar, mas eu não posso abaixar meu preço. Será que parcelamento seria uma atitude que satisfaz as duas partes? Será que vender em módulos seria uma atitude que vai satisfazer as duas partes? E aí tem que ver. Se eu não consigo entender a parte do outro, eu vou julgar, esse cara não pode comprar de mim. E às vezes parcelando, né, eu posso até colocar uns juros, ele não se nega a isso, se ele entende que é um produto bom, ele só não pode comprar, ele não tem o dinheiro à vista, e eu parcelo. Né? E isso pode ser um tremendo ganha-ganha, um tremendo ganho mútuo. As duas partes ganham, todo mundo fica feliz. Tá bom? E que é muito importante é o silêncio. Né? A partir do momento que eu fico em silêncio, eu consigo de novo estabelecer essa inteligência emocional, estabelecer essa inteligência social. Por quê? Porque ao ficar em silêncio, o que eu quero dizer com silêncio? Fique em silêncio quando você puder ficar em silêncio. Tá? Com um cliente negociando, sem chance. Né? A gente tem mais aqui ouvir e falar, né? Passar os nossos argumentos baseados no que eu ouvi do cliente. Mas quando eu puder ficar em silêncio, por exemplo, um dia que eu estou sozinho, né? Um dia que eu estou sozinho e vou ligar a televisão porque eu não quero silêncio. Eu desligo a televisão, vou falar, vou ficar um minuto em silêncio, respirando tranquilamente e olhos fechados. Né? Você fica em silêncio. Por que, que a gente liga a televisão mesmo quando eu não estou prestando atenção? Muito comum, as pessoas chegam em casa, ligam a televisão e vai fazer a janta, o almoço, vai lavar a louça, vai fazer algumas outras atividades e nem prestou atenção, mas tem um hábito. Lembra que eu falei que hábito é o que você faz sem esforço? Então, se eu criei o hábito de ligar a televisão e eu quero desligar esse hábito, né, vai me dar esforço, porque o meu padrão é ligar a televisão toda vez que eu chego em casa. Tá? Então eu vou criar um novo hábito e eu posso até botar um post-it, né, no controle remoto, não liga a televisão porque você vai fazer silêncio. E aí, não é que estou proibido de ligar a televisão a noite inteira. Eu posso ficar 5 minutinhos observando esse silêncio. Como que eu vou lembrar disso? O post-it me avisando para, antes de ligar a televisão, por exemplo, né, pode ser o rádio, pode ser o que for. Antes disso, eu vou fazer um minutinho de silêncio.
aí eu começo a ouvir as minhas vozes internas, né? Que na verdade é gritaria interna, barulho interno. E eu percebo o caos que a minha mente é, eventualmente, é assim para boa parte das pessoas. E aí eu falo assim, nossa, que bagunça, né? Como que eu consigo organizar isso? É por isso que eu não consigo me conectar com o cliente. Eu estou sempre gritando comigo. Eu nunca dou tempo para mim. O silêncio, a gente pode aqui dar um sinônimo ao que pode ser meditação, né? É justamente isso, a organização a partir de não fazer nada. E deixa os pensamentos virem. Meditação não é desligar pensamento, meditação é observar os pensamentos. Eu não preciso fazer mais nada, eu falo isso porque eu pratico, né? Você apenas fazendo isso, naturalmente a sua mente se equilibra, naturalmente as suas emoções se harmonizam, naturalmente a sua energia se estabiliza, porque você está dando um reset no sistema. Você está parando para organizar o sistema. A gente não precisa pensar para organizar, a gente precisa descansar para organizar. Okay? Sabe quando a gente dorme uma noite realmente satisfatória, que a gente dorme às 8 horas e acorda produtivo, feliz e de bom humor? É porque a gente teve tempo de se organizar. Se eu coloco 5 minutinhos por dia na minha vida, isso vai fazer uma grande diferença. E vamos dizer aí que eu vou fazer esse silêncio quando eu estiver passeando num parque ou quando eu estiver com algum amigo, com cônjuge, com família, que está falando. E eu vou ficar em silêncio. Eu vou aprender a entender como eu tenho tendência de interromper as pessoas a toda hora. Ao observar isso e manter o silêncio, você fala assim: olha, na verdade, quando eu deixei a pessoa falar, ela deu a solução. Ela mesma chegou à solução, ela só queria desabafar, mas eu fico querendo interromper, dar o meu palpite, achar o que eu acho que é certo. Quando eu começo a ficar em silêncio em conversas, eu começo a ouvir o outro. E essa é uma das coisas mais importantes em vendas, que é a escuta ativa. Esse é o termo técnico em vendas, né? Escuta ativa. A capacidade que eu tenho de ativar a minha escuta para prestar realmente atenção no cliente, no prospect. E eu faço isso em benefício da minha família. Então sempre tem duas vantagens, né? Nunca é uma coisa para usar só em vendas, só para eu ganhar dinheiro, só no meu trabalho. Não. Todas as habilidades idôneas, honestas, né, de vendas, elas são habilidades que eu posso usar na minha vida. A partir do momento que eu faço silêncio, duas vantagens. Uma, eu começo a ouvir o meu barulho interno e eu posso tomar uma atitude em relação a isso, e eu passo a desenvolver rapidamente a minha capacidade de escuta ativa. O que a gente tem que fazer é perseverar, né? Não posso desistir por causa de uma irritação de querer ficar em silêncio ou de uma irritação, um incômodo de querer atropelar as outras pessoas. Eu percebo rapidamente que isso não é bom e esse hábito vai sendo desenvolvido aos pouquinhos na minha vida. Bom, se você quiser que esse hábito tenha mais valor para você, né, você pode dizer assim: eu preciso muito fazer mais venda. Eu preciso muito ser esse profissional do futuro que vai ser importante. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades o mais rápido possível. Você cria uma urgência que não é um desejo, né? É uma intenção. Né? Eu quero realmente ser essa pessoa. Né? Eu digo de urgência, não é uma coisa para você ficar preocupado, é uma coisa para você ficar orgulhoso, uma coisa para você falar: sim, eu vou conseguir, vou conquistar. Eu sou forte o suficiente para treinar novos hábitos, eu quero ter esses hábitos de sucesso. Né? E aí você começa a ter essa urgência. Se isso ainda não for suficiente para você, cria essa urgência pensando nas pessoas que você gostaria de servir. Pode ser o cliente. Eu realmente gostaria de atender melhor o cliente. Por que eu não consigo? Será que é porque eu não consigo fazer silêncio? Será porque é porque eu não sou criativo? Né? Será porque eu não consigo desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais? E você pode também fazer isso pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, as pessoas que você gostaria de ajudar, até financeiramente, pelo seu cônjuge, né? Eu não vou fazer por mim, porque eu acho que está tudo bem, mas pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou fazer esse esforço, fazer esse sacrifício. Sacrifício significa ofício santo, sacro ofício. Então é um ofício que eu vou fazer não por mim, mas pelos outros, pelo bem maior.
tá? Com o que você quiser se conectar. Bom, só para não esquecer, de novo a imagem aqui. Quando a gente consegue combinar hábito com habilidade e competência, a competência vem do hábito que eu estou criando todos os dias, que me dá habilidade, que me gera competência. E você consegue fazer essa base da sustentabilidade de vendas, você vai ser um melhor vendedor, ok? Este era o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, chama os seus amigos, manda, olha, esse vídeo, né, fez alguma diferença. Esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que eu vejo sobre vendas, pareceu interessante, será que é verdade se eu praticar? Se você fizer um grupo, né, vamos praticar para isso, para ver se é verdade, e um ajuda o outro para não deixar a peteca cair, né, para não deixar esmorecer a intenção, né? A gente tem uma grande intenção, mas não consegue colocar em prática porque faz sozinho, cria um pequeno grupinho, um ajuda o outro, tá? E aí pede para assistir o vídeo, se fizer sentido para você, assina o canal, né? Ativa os sininhos, porque sempre o que eu vou trazer aqui são vídeos não lineares, né? Não é você faz isso para obter esse resultado, porque a gente podia estar trabalhando com programação neurolinguística. Se for só isso, né? Quais são os gatilhos mentais que a gente faz para que o cliente acredite em nós, né? Aí são só truques de persuasão. E o que eu estou sempre passando aqui é como que você faz isso com integridade para ser um vendedor sustentável, para ser aquele vendedor que não precisa ter muito esforço de venda. Ele passa a ser comprado quando os outros indicam ele. E isso precisa de confiança. Bom, até o próximo vídeo.